Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de sintaxe, tá legal? A gente vai falar aí de alguns termos que estão ligados a um nome, ok? Primeiro aí que nós vamos comentar então seria o adjunto adnominal, ok? Essa própria estrutura ad, né, quer dizer que se soma, tá? E portanto, o adjunto adnominal, como a própria nomenclatura diz aqui pra gente, ele se soma a um nome, tá? Que nome seria esse? A um substantivo. Qualquer substantivo. Substantivo próprio, substantivo comum, substantivo concreto, substantivo abstrato, enfim, não importa a natureza do substantivo, ele pode possuir o adjunto adnominal. E não importa também a posição em que se encontra esse substantivo. Ele pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo de um adjunto adnominal, eu posso ter um adjunto adnominal para um adjunto adnominal, então não importa. Há um substantivo, eu posso colocar um adjunto adnominal a ele, tá? Por que eu digo que eu posso? Porque nós estamos falando aqui de um termo acessório, tá? É um enfeite que a gente tem para oração, ou seja, através do adjunto adnominal, a minha oração pode ficar com uma informação mais específica, mais clara, enfim, tá? Pode ser qualquer um dos determinantes que acompanham o substantivo. Quais são? 4 classes gramaticais que podem se ligar a um substantivo: artigo, numeral, pronome e adjetivo. E aqui, tá? Não é uma outra classe gramatical, locução adjetiva tá dentro do adjetivo, então eu posso também ter essas locuções acompanhando um substantivo, ok? A concordância aqui desses determinantes, ela se faz obrigatória. Então, se o meu substantivo estiver no masculino plural, os determinantes que a eles se ligam, o artigo, o numeral, o pronome adjetivo, também combinarão, também concordarão com o masculino plural, tá? Enfim, isso cai dentro de concordância nominal e aí, então, esses meus adjuntos adnominais estarão concordando com o substantivo, ok? Um exemplo que eu coloco aqui, uma frase, tá, do conto do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, tá? Eu tenho, então, aqui no caso, um verbo de ligação, o que já me obriga a ter a estrutura de sujeito e predicativo, tá? Então, qual é o nosso sujeito? Nosso pai, certo? Esse é o sujeito simples porque ele possui apenas um núcleo, né? O substantivo pai. Aí, esse substantivo a gente já encontra um adjunto de nominal, que é o pronome possessivo nosso, tá? Pai masculino singular, nosso combinando com essa concordância, então masculino singular também, tá? E a gente tem o predicativo do sujeito, um homem cumpridor, ordeiro, positivo. É um predicativo do sujeito, porque afinal de contas a gente tem um verbo de ligação, o verbo ser aqui flexionado no pretérito imperfeito, o verbo era, tá? E aí o verbo de ligação tem essa função, ligar sujeito ao seu predicativo, tá? O núcleo desse predicativo do sujeito é homem, um substantivo, tá? A ele nós temos ligados 4 adjuntos adnominais. Um, que é artigo indefinido, e os adjetivos cumpridor, ordeiro, positivo. Cada um conta como um adjunto adnominal, tá? Então, para homem, 4 adjuntos. O outro exemplo que eu coloco, o pronome oblíquo possui 3 posições. Aqui a gente tem o verbo possuir, certo? Flexionado aí no presente. O sujeito é simples também, quem possui o pronome oblíquo. E quem possui, possui algo, tá? Então, é um verbo transitivo direto. Portanto, sou obrigada a colocar um objeto direto aqui, que seria 3 posições, tá? Então, o sujeito simples, o pronome oblíquo, eu tenho um substantivo, que é a palavra pronome. A esse substantivo se ligam 2 adjuntos adnominais. O, que é artigo definido, e oblíquo, que é um adjetivo, tá? O objeto direto, certo? Não sei se vai aparecer aí bonitinho para vocês, tá? O adjunto tá em verdinho, tá? O objeto direto é 3 posições,
eu tenho substantivo posições como núcleo desse objeto direto, e 3 é um numeral acompanhando o plural de posições, então é um adjunto adnominal. Tudo bem até aqui? O que seria adjunto adnominal? Próximo termo que é ligado a nome, o complemento nominal, tá? Só que diferentemente do adjunto adnominal, o complemento nominal é um termo integrante, não é um termo acessório, ou seja, ele será exigido dependendo da estrutura que foi colocada. Se é um nome, uma palavra que exige esse complemento para ter o seu sentido por inteiro aqui, tá? O complemento nominal sempre vai se iniciar com preposição, não existe o complemento nominal sem o uso de uma preposição, e ele vai se ligar a um substantivo, porém abstrato, tá? Isso que a gente tem que marcar bem. É um substantivo abstrato. Substantivo concreto não aceita complemento nominal, somente substantivo abstrato. O que são substantivos abstratos? São substantivos que nomeiam ações, sentimentos, estados, tá? São substantivos para os quais a gente não encontra uma representação própria, certo? Se eu pensar, por exemplo, em amor, né? Eu terei uma representação para esse amor. Eu terei pessoas se amando, ou desenho de um coração, alguma coisa assim na minha mente. Mas o amor em si, ele não vai ter uma representação. Mesma coisa, por exemplo, com o substantivo abstrato riqueza, tá? Eu posso pensar em dinheirinho, saquinhos de dinheiro, moedas, ouro, mas eu não tenho uma representação própria para riqueza. Eu preciso de um substantivo concreto que a represente, tá? Por aí vai. Bom, e então ele vai se ligar a um substantivo abstrato, ou a um adjetivo, ou ainda a um advérbio, tá? Então, aqui no exemplo que eu coloco, Sérgio tinha confiança em seu pai, ok? O Sérgio é o sujeito simples, tinha verbo transitivo direto. Quem tem algo. O que tem? Confiança. E aí, no caso, eu coloco um complemento nominal para confiança, que é um substantivo abstrato. Que complemento nominal é esse? Em seu pai, tá? Observe que em seu pai tem um substantivo pai e seu é adjunto adnominal do núcleo desse complemento nominal, tá? Ou seja, é adjunto adnominal de pai. Então, complementando o que eu tinha falado a respeito do slide anterior, em qualquer posição que um substantivo esteja, eu posso colocar um adjunto adnominal, tá? Posso, ele não é obrigatório. O complemento nominal se faz obrigatório a depender da palavra que você coloca. Então, por exemplo, aqui no caso, confiança precisou desse complemento nominal, tá? Estou confiante, e aqui eu pego o substantivo abstrato confiança e faço a variação para adjetivo, que seria confiante. Então, estou confiante na recuperação mundial, tá? O que eu tenho aqui então? Verbo de ligação, estou. O sujeito é elíptico, desinicial, oculto, né? Sujeito eu. E confiante é o predicativo do sujeito, tá? O verbo de ligação sempre ligando o sujeito a um predicativo. E aí, esse núcleo do predicativo, esse adjetivo do predicativo, exige um complemento nominal. Confiante em quê? Na recuperação mundial. Então, aqui no caso, na recuperação, eu tenho uma contração da preposição em, que foi até mesmo exigida pelo substantivo abstrato também. Então, eu tenho uma contração da preposição em, mais o artigo definido a, por isso forma na. Então, a preposição existe nessa construção aqui, ok? Recuperação é um substantivo, no caso aqui, núcleo do complemento nominal, tá? O complemento aqui marcado em azul. E esse núcleo do complemento nominal apresenta dois adjuntos, o artigo definido a e o adjetivo mundial, tá? Complementando aquilo que eu tinha falado no slide anterior. Todo substantivo pode apresentar adjuntos adnominais, ok? O último caso que eu coloco aqui, perdão.
O último caso que eu coloco é perto de nós estão aqueles que amamos, tá? Aqui eu tenho, na realidade, um período composto, certo? Porque eu coloquei dois verbos, estão e amamos, mas a gente vai analisar só essa estrutura aqui, perto de nós. Perto é um advérbio, certo? E aqui no caso, ele exigiu um complemento nominal que é de nós, certo? Começando com preposição também, que é a preposição de, ok? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Uma distinção entre adjunto de nominal e complemento nominal, tá? Primeiro, qual seria assim, a dificuldade, tá? Porque os dois se ligam a um substantivo. Só que qual vai ser a diferença primordial? Que substantivo é esse? Se for substantivo concreto, somente poderá ser um adjunto adnominal. Lembrando, o complemento nominal só se liga a substantivo abstrato, tá? Então, eu tenho aqui, a porta de madeira bateu com força. Essa estrutura com preposição, que é de madeira, é uma locução adjetiva para o substantivo porta. Porém, porta é um substantivo concreto. Então, de madeira, somente adjunto de nominal. Não posso pensar que seja um complemento, ok? Substantivo concreto, só adjunto de nominal, tá? Mas se for um substantivo abstrato, como é que a gente faz? Aí que a gente vai ter que fazer uma pequena distinção em relação ao sentido, entre aqui no caso a semântica da nossa oração, da nossa estrutura, tá? O complemento nominal, ele é considerado alvo. Como assim, tá? Coloca aqui o exemplo. A criança tem amor a seus pais. Meu substantivo abstrato é amor, tá? A criança sujeito, o verbo ter é transitivo direto, amor é objeto direto, e esse substantivo abstrato, amor, apresenta um complemento nominal para si, que seria a seus pais. Por que aqui é um complemento nominal? Porque os pais recebem o amor dessa criança, tá? Ou seja, os pais são o alvo do amor, ok? O adjunto adnominal não é alvo, ele é agente, tá? De que maneira? Eu faço aqui uma estrutura bastante similar à anterior. A criança tem amor de seus pais. Mantive aqui o sujeito simples, mantive o verbo transitivo direto e mantive o substantivo abstrato amor. Só que, diferentemente da outra situação, amor de seus pais, os pais não recebem esse amor, os pais oferecem esse amor, os pais amam a criança, por isso que é um termo agente, ok? Essa vai ser a distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal, tá? Qual outro termo que nós temos que se liga a um nome? Eu coloquei aqui predicativo do sujeito, na realidade eu errei, deveria ser predicativos, tá? Porque pode ser do sujeito ou do objeto, ok? O que eu tenho aqui na primeira estrutura? Feliz, a criança pulava por todo o quintal, tá? Eu tenho a criança como sujeito simples, verbo intransitivo, pulava por todo o quintal, vai me indicar o lugar, então adjunto adverbial de lugar. Mas aqui eu apresento um predicativo do sujeito. Eu digo o estado dessa criança no momento em que ela pulava. Feliz, tá? Não vou pensar adjunto adverbial de modo aqui, por favor, porque feliz é um adjetivo, tá? Se eu modificar o sujeito, eu vou modificar o adjetivo. Se eu disser as crianças pulavam, felizes, tá? Então, é um termo que varia. Será, então, um adjunto, desculpa, vai ser um predicativo do sujeito, tá? E aqui de baixo eu coloco a classe considera a sintaxe interessante, tá? O que eu tenho? Sujeito simples, classe, a classe, né? Considera, verbo transitivo direto, considera o que? A sintaxe. E aí eu coloco uma característica para a sintaxe que é interessante. Essa característica que me demonstra uma característica do momento, né, desse julgamento aí do considerar, é o predicativo do objeto, ok? Então, eu posso ter tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. E em ambos os casos, estamos falando de um predicado verbo nominal, tá? Porque o verbo pulava é intransitivo, tem esse núcleo verbal e tem o núcleo ao nome aí que seria feliz a característica. Mesma coisa com a classe considera a sintaxe interessante. Eu tenho considera, que é um verbo transitivo direto, que é um verbo de ação, e eu tenho interessante, que é um predicativo do objeto, tá?
E aí, como diferenciar o adjunto adnominal do predicativo? Mais uma vez, eu coloquei predicativo do sujeito aqui, deveria ser apenas predicativo, tá? Porque esse raciocínio vai funcionar tanto para o predicativo do sujeito quanto para o predicativo do objeto. O adjunto adnominal apresenta uma característica constante, tá? Veja a diferença que eu faço aqui. A criança feliz brincava pelo pátio. Destaquei todos os adjuntos adnominais, ok? Criança, que é o núcleo do sujeito, possui dois adjuntos, a e feliz. E pelo pátio, que é o adjunto adverbial, tem o núcleo substantivo, então eu vou ter também um adjunto adnominal para ele, que é o artigo definido o, encontrado nessa contração de por mais a, que forma pelo, tá? Mas enfim, vamos nos atentar aqui ao feliz, tá? Que poderia causar algum tipo de dúvida. Eu coloco a criança feliz brincava pelo pátio. Então a criança, ela é feliz independentemente da ação de brincar, ou seja, é uma constante, certo? É uma característica constante. É diferente, por exemplo, do caso em que eu apresento essa estrutura feliz como predicativo do sujeito. Primeiro, que na escrita, do jeito que está, eu preciso isolar o predicativo, tá? Porque ele estaria antes do verbo, ok? Entre o sujeito e o verbo. Toda vez que a gente tira algum termo do seu lugar de direito, vamos dizer assim, do que seria a ordem direta da sintaxe, eu sou obrigado a colocar vírgula, tá? Isolá-lo por vírgula. Então aqui eu tenho a criança feliz brincava pelo pátio. Essa característica feliz, eu não posso dizer que essa criança seja feliz antes da ação de brincar ou será futuramente. Ela está feliz no momento em que ela brinca. Na de cima, a criança é feliz, independente do momento em que se encontra, tá? Mas eu posso fazer uma prova dos 9 aqui, tá? Como substituir essa estrutura, o sujeito ou o objeto, por um pronome respectivo, tá? Então, eu tenho aqui o adjunto adnominal desaparecerá se o termo for substituído por um pronome, porque ele é acessório, então ele vai sempre acompanhar o seu substantivo. Se o substantivo for substituído por um pronome, ele também o será, tá? Então, eu tenho aqui, peguei a mesma estrutura. A criança feliz brincava pelo pátio. Se eu pegar esse sujeito e substituir pelo pronome reto, correspondente a ele, e essa característica desaparece, como se ela fosse engolida aí por esse pronome, tá? Ela brincava pelo pátio. Como o predicativo é um núcleo, tá? Do predicado, ele não pode desaparecer com o pronome. Como é que ficaria então? Ela, feliz, brincava pelo pátio. Vejam que eu só substituo aqui pelo pronome ela a estrutura criança. O feliz, que tá bonitinho, isoladinho aí pelas vírgulas, permanece. Pegando a frase do slide anterior, né? A classe considerou-a interessante, tá? Eu tenho aqui, no caso, o pronome oblíquo a, certo? Substituindo a sintaxe daquele exemplo anterior. E aqui o predicativo do objeto interessante permanece, ok? Então, o pronome reto eu vou substituir, aliás, desculpa, o sujeito eu vou substituir por um pronome reto e o objeto eu vou substituir por um pronome oblíquo correspondente, tá? Quando eu utilizar esse pronome e a característica permanecer é porque é um predicativo, tá? Em ela, feliz, brincava pelo pátio, a classe considerou-a interessante, certo? Galera, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Bons estudos para vocês.